Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Que maravilha, bem-vindos, bem-vindas ao culto. Aquele abraço especial para quem é novo por aqui. Nós temos pessoas nos visitando nesta manhã, pela primeira vez. Por favor, fiquem em pé. A família que não fala português está aqui, o marido, a esposa foi com as crianças, é isso? Temos uma querida lá atrás, bem-vinda minha irmã, em nome de Jesus. Temos aqui uma visitante também, que é a esposa do nosso baterista convidado, Valmir. Obrigado por sua companhia e por seu apoio. Você que é meio novo por aqui também, receba um abraço. A gente pede para visitante de primeira vez levantar, e quem é de segunda já fica com vergonha, mas nós os abraçamos também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Você que é daqui, mas estava de férias aí desde outubro, né? Me fala onde você trabalha, que eu vou pedir emprego para o meu filho lá, né? Férias de outubro a fevereiro, coisa boa, né? Remunerada, tudo mais. Que bênção estarmos juntos, queridos. Estamos assim retomando nossa jornada, nosso ano. Semana que vem com grande expectativa para lançar o nosso tema do ano com o culto de Santa Ceia. Por favor, não falte, tá? No culto da manhã às 10 ou no culto da tarde às 18h30, vamos lançar o tema de trabalho desse nosso ano abençoado de 2026, tá bom? Também temos duas atividades em andamento, que são os encontros regionais ou de juvenis. Temos uma imagenzinha aqui do deserto, né? Portanto, agora vou atraí-la e vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com ternura. Uma palavra de Deus à nação de Israel. Esse é o tema dos nossos juvenis para esse período do feriado de carnaval, de 14 a 17 de fevereiro, vai ser aqui em Joinville. E os jovens estarão lá em Ubiratã, com o tema Estações, tá bom? Vai ser uma bênção, fale conosco, liderança de jovens, liderança de juvenis, e vamos, eu sei que juvenis já temos ônibus cheio, né? E temos os jovens aí também trabalhando para termos representantes lá, tá bom? Também tenho comunicado à igreja de maneira mais insistente nesses últimos dias a respeito da minha viagem missionária. Eu estou indo para o Egito agora dia 3 de fevereiro, 10 dias de ministério lá, e estou contando com a oração, com o suporte financeiro dos irmãos, das irmãs, para que tudo aconteça bem, tá bom? Tenho certeza que Deus vai nos dar o privilégio de voltarmos com a mala cheia de histórias daquilo que Deus está fazendo num mundo muito diferente do nosso, né? O Egito é a porta do mundo árabe, a porta do evangelho para o mundo árabe. Então, vamos orar e ver o que Deus está preparando para as nossas vidas. É interessante que nesse processo que eu estava assim discernindo se deveria ir com os irmãos lá do International Revival, encontrei um amigo antigo que também estava se engajando em missões. Ele sempre foi engajado em missões, e o Samuel disse que estava indo para o mundo árabe. Hoje ele está na Índia, mas a residência dele no final do ano será no Egito também, e ele vai trabalhar com um projeto de tradução da Bíblia para aquelas línguas que ainda não conhecem, que não tem versão bíblica para eles, né? Então, Deus está movendo o seu povo, e como disse o Myron no nosso convite ao ofertório, né? Cada gesto da igreja nós estamos indo juntos. Isto é uma bênção, tá bom, queridos? Vamos receber a palavra nesta manhã a partir do segundo livro dos Reis. De novo eu estou aqui com o Antigo Testamento, e eu vou ler
o texto bíblico do apagar das luzes, segundo Reis 13, o apagar das luzes do profeta Eliseu, tá bom? O último ato do profeta Eliseu enquanto em vida. Mas esse profeta, de maneira incrível, é aquele que mesmo depois de morto, ainda a Bíblia relata mais um milagre que aconteceu por influência dele, né? Que coisa isso, né? Está aqui no capítulo seguinte. Você que é curioso, leia, você vai ficar impressionado, que eu não vou contar o que é, tá bom? Vamos focar na nossa mensagem, capítulo 13, o verso 14. A Bíblia diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quem estava no domingo passado parece um reviver, porque foi essa expressão no outro texto, né? Eliseu dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. E ele as pegou. E Eliseu disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Amém? Até aqui. Feche os teus olhos mais uma vez e ore comigo. Deus querido, nós abrimos agora a nossa mente, empenhamos atenção e foco para a conversa pastoral desta manhã. Ó Deus amado, fala ao nosso coração e enche-nos da direção celestial que vem por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu entendo que esta leitura é uma leitura que pode nos ajudar muito nesse período da nossa vida, nesta estação da nossa caminhada no ano, porque é uma palavra que fala de foco, de persistência, de ir até o fim. De ir até o fim. Às vezes, quando estamos ali naquele futebol onde o pastor dá aula aos meninos da igreja, o pastor Isnar também, né? A bola vai lá no fundo assim, e daí está meio longe assim, o atacante já desiste dela. Mas se ele fosse até o fim, ele teria muita chance de fazer o gol. Quantas histórias nós temos na vida eu vou chamar de falhas, tropeços, mas que não trouxe o devido resultado porque nós desistimos antes do tempo. Começar uma jornada vitoriosa é muito mais fácil do que manter-se nela. Que o Senhor nos ajude, na história de Israel, a trazermos para a nossa fé o entendimento que esse texto bíblico então nos sugere.
Jeoás foi o 12º rei de Israel. Mas para você que é meio novo de escrituras, então faça um desenho aí na sua mente, diante do seu olhar de imaginação, de que em Saul, o povo de Deus, que era tribalista, que era da herança patriarcal de Abraão, Isaque e Jacó, em Saul, o povo de Deus abraçou a monarquia e tornou-se um reino. Saul batalhou muito para que o reino fosse estabelecido, reinou durante bastante tempo, mas com muita dificuldade ficou naquela luta, especialmente contra os filisteus, né? A vitória de Davi contra Golias não foi suficiente para a hegemonia da nação de Israel. E então, numa destas batalhas, o rei Saul, também o seu filho Jonatas pereceram. E então, levanta-se Davi, e Davi assume o trono. E quando Davi assume o trono, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, em Hebrom ele é estabelecido rei de Judá, que é a parte sul daquele território, e depois de 7 anos e 6 meses, ele se torna rei então de todo o território, todas as 12 tribos. Israel conhece a sua expansão geográfica nos seus limites extremos. Davi estabeleceu a paz, mas quem reinou, legislou e organizou a cozinha da casa foi o seu filho Salomão. Então, na tríade Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel é estabelecido. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão abraça a liderança daquela nação. E ele começou mal. Ele começou tomando uma decisão que se resume nesta frase, né? O meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Ele está tentando dizer assim: se meu pai foi duro e firme com vocês, eu vou ser mais forte ainda. É história para um outro dia. O fato é que o Roboão, o filho do Salomão, não conseguiu ficar com o reino todo. De novo, aquela bipartição, Judá e Benjamim ficaram ao sul, separados sob Roboão, e 10 destas 12 tribos ficaram então sob a liderança de um homem chamado Jeroboão. Se você acha estranho dar Jeroboão, o nome é uma criança, quando eu estava no seminário, um dos meus colegas de estudo era um senhor chamado Edelício, tadinho, faleceu há poucos dias, pastor Edelício. E todos os, 15 filhos dele tinham nome bíblico. E o Jeroboão morava lá com a gente, lá no seminário, né? Era engraçado ver o Edelício gritando: Jeró, cadê você, Jeró? Jeró já era um rapazote, né? Mas acontece, crente gosta de nome bíblico, né, para os filhos, né? O Jeroboão reinou na parte norte. E essa parte norte é onde Elias e Eliseu têm o seu ministério. Tudo bem até aqui? Eu sei que a escola dominical era às 9, mas está bom por agora, né? Um pouquinho de história. Então vamos até aqui onde Eliseu, tem muito milagre, muita revelação divina, mas o Eliseu chega e ele está tentando ajudar Jeoás, o 12º rei dessa parte norte. Perceba como Jeoás amava e respeitava Eliseu. Quando ele viu que Eliseu estava morrendo, ele disse assim: meu pai do céu. Um pouco era amor por Eliseu, outro tanto era amor pela sua própria pele.
É o sujeito que está falando assim: sem Eliseu por aqui, o que será de nós? Não poucas vezes Deus deu grande livramento através do ministério do profeta Eliseu. Meu pai, cavalos e cavaleiros de Israel. E Eliseu, o homem de Deus, então faz esse ato profético. É simbólico, mas já que se trata de Eliseu, um pouco mais do que simbólico. Ele fala assim: pega um arco, atira para o leste, pega o arco e atira para o chão. Aqui está a nossa conversa desta manhã. Jeoás não foi bem. E ele não foi bem na sua trajetória ministerial, porque ele seguiu os passos do próprio Jeroboão, 11 reis atrás. A mesma cultura, a mesma direção, os mesmos equívocos. E quando Eliseu libera essa palavra, tire para o leste, pela janela, o leste era onde estava o povo da Assíria. Era dali que vinha a guerra, era dali que vinha o mal, era dali que vinha a opressão, era dali que vinha a força do inimigo. A Feca, na Transjordânia, atira lá. A flechada aqui é simbólica, mas a palavra é poderosa, dizendo assim: flecha da vitória do Senhor. E isso já adaptando claramente para a nossa jornada espiritual, a primeira orientação que Deus nos dá é que nós precisamos identificar o nosso inimigo e nos projetarmos na força do Senhor contra ele. O inimigo está a leste, eu resisto, eu ataco o leste, e eu o faço na força do Senhor. Note no texto bíblico que antes de atirar a flecha, Eliseu coloca as mãos sobre as mãos do rei, ungindo, impondo mãos, orando, abençoando, ou uma palavra bem moderna, né, que o pessoal usa muito hoje, empoderando o rei para aquela vitória. Então, acertar o alvo na força do Senhor é a primeira orientação bíblica para a nossa ministração nesta manhã. A arma pode ser uma flecha só, mas a gente já leu o apóstolo Paulo lá escrevendo aos Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Em Deus elas são poderosas, as nossas flechas são poderosas em Deus. Permita-me ainda nesse primeiro ponto, acertar o alvo e fazê-lo na força do Senhor, voltar com uma ilustração que é conhecida, e a menos que você esteja chegando hoje nessa igreja, você já deve ter ouvido o pastor falando dela. É a ilustração daquele artista da Arena das Touradas, normalmente espanholas, né, que nós lembramos, né? Aquele que é sujeito magrelinho, fraquinho, com um pano vermelho e que fica ali na frente de um bicho muito forte, muito bravo, e ele fica provocando aquele boi, aquele touro,
E aquele touro vem com toda a força e se projeta, e o rapazinho levanta o pano vermelho e a galera grita: olé! Olé! Se você nunca foi num lugar desses, na minha opinião não perdeu muita coisa, mas deve ter assistido no desenho do Pica-Pau, ou em algum outro desenho, olé, olé, né? E sabe do entendimento dessa ilustração? Que normalmente quem perde a batalha é o touro, não obstante ser o mais forte, o mais capaz, o mais perigoso. Mas por que ele perde a batalha? Porque ele se projeta contra um falso inimigo. Ele se projeta contra o pano, enquanto que o inimigo dele é aquele magrelinho, fracote, né, com uma calça assim, dessas que a piazada está usando hoje, que eu não tenho coragem de usar, na rua, pelo menos, essa roupa de toureiro, né? Moda, meu Deus do céu, né? Olé, olé! E queridos, essa ilustração, ela me ajuda bastante a traduzir esta porção da mensagem desse texto. Por quê? Porque muitos crentes têm perdido muitas batalhas porque têm se projetado contra um falso adversário. E por mais que o diabo seja assustador para algumas pessoas, ele é fraquinho e é um cão sarnento. Perto do nosso Deus ele é nada. Se sujeita à nossa autoridade quando a exercitamos em nome de Jesus. Mas muitas vezes você prefere se lançar contra aquela pessoa que te magoou, contra aquela situação que te decepcionou, e vai se jogando contra um falso adversário e vai cansando, e vai cansando. Então, nesse primeiro momento, a orientação de Eliseu para o rei Joás, com essa figura, com essa ilustração, é a flecha para o leste, em direção ao seu real adversário, que no caso dele é a Síria. Vamos juntos? Amém até aqui? Tá bom, tá bom. A seguir, o profeta orienta que o rei atirasse no solo, no chão. Também seria simbólico, também seria ilustrativo, pedagógico. E nesse caso, irmãos e irmãs, o profeta está dizendo: rei Joás, você precisa aprender uma coisa. A tua maior batalha não é contra aquele que vem contra você, mas a tua maior batalha é contra as falhas que há em você. Nós sempre preferimos destacar o inimigo de fora, porque é mais fácil falar dele. Mas quando ele fala para atirar no solo, na sua própria terra, no chão do seu próprio reinado, no território de Samaria, que era onde eles estavam, o profeta Eliseu está dizendo assim: Joás, a derrota contra o inimigo de lá, ela tem uma razão aqui. E no caso do rei Joás é fácil. É fácil porque os textos bíblicos
nos contam os detalhes. Por exemplo, no capítulo 12, dos versículos 16 a 20. Fala que assim como Jeroboão, Jeoás também se rebelou. Também se rebelou. Jeroboão se rebelou contra o reino, ele tinha suas justificativas, era um revolucionário. Mas eu e você sabemos que rebeldia é igual pecado de feitiçaria. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Voltando um pouquinho atrás ainda na história, se alguém tinha razão para ser rebelde, era Davi. E Davi honrou o seu algoz até mesmo depois da sua morte. Nós precisamos aprender com quem sabe vencer. Amém? Né? O John Maxwell que gosta de falar isso, fala, não deixe um perdedor te ensinar a ganhar. Né? Davi é um referencial. E ele honrou o rei Saul até mesmo depois da sua morte. Ele não se rebelou. Jeoás acompanhou Jeroboão. Rebelou-se como Jeroboão o fez. Quando Jeroboão ficou contra a parte sul, a parte de Judá, contra o líder no poder chamado Roboão, ele construiu 2 altares, um em Dan, outro em Betel. Falei de Betel semana passada. E nesses altares ele colocou bezerros de ouro. E é engraçado que o altar de Betel era bem pertinho de Jerusalém. Mas olha a ideia do Jeroboão. Não vamos deixar que o nosso povo vá adorar lá em Jerusalém, porque se eles forem adorar em Jerusalém, eles vão se debandear para o lado de lá. Então construiu o altar aqui de idolatria. Você sabe que essa história de bezerro de ouro não é nova, né? Na história de Israel, né? Construiu 2 altares com bezerros de ouro. Idolatria no meio do povo. Capítulo 13, versículo 33, Jeroboão também pegou pessoas, ele precisava de gente para ajudá-lo no ministério, pegou pessoas aleatórias para serem sacerdotes, não gente vocacionada, não gente da linhagem de Arão. E Jeoás andou nos passos de Jeroboão. O resumo dos erros de Jeoás está na fala do primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 8. Em suma, versículo 8. Ele não foi como Davi. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você, mas você não foi como o meu servo Davi. Achar os erros aqui na trajetória, preste atenção nisso. Erros contra os quais Jeoás deveria guerrear é relativamente fácil. Mas você sabe que nós não estamos aqui no culto somente para aprender história. Nós estamos aqui porque precisamos de direção de Deus para a nossa vida. Amém? Para a nossa igreja. Para a nossa segunda-feira. E então eu convido você agora a um exercício deveras difícil, que é tentar discernir os nossos erros, contra os quais nós devemos guerrear. O salmista, lá no Salmo 19, fala assim: quem é capaz de discernir os próprios erros, né? Quem é capaz de discernir os próprios erros? Nós somos bem experts em discernir os erros dos outros, das outras igrejas e tudo mais.
Mas eu entendo que esse é o convite da palavra do Senhor. Clareza contra o inimigo que nós estamos lutando e agir na unção do Senhor contra ele e batalharmos naquilo que perto de nós, no nosso solo, no nosso lugar, tem recebido atitudes ou tem sido liderado por atitudes equivocadas. Que o Senhor nos ajude nisso. O que o Eliseu disse para o Joás? Quando ele parou na terceira flecha? Não deveria ter parado. Preste atenção nisso, querido. Você que aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, foi salvo e fala assim: agora eu sou um crente no Senhor Jesus, aleluia. Você já sabe quem é o seu Deus e quem é o seu adversário, mas não pare ali. Há muita batalha na sua vida e na nossa comunidade e na nossa geração para que nós possamos imprimir a vontade do Senhor até o fim, amém? Estamos juntos? Né? Eu vou dar algumas sugestões de flechas. Você pode me ajudar tranquilamente com isso, a partir dos seus estudos, do discernimento. Deus não fala à igreja somente através da vida do pastor, eu sei disso. Mas uma das atrapalhadas do crente contra as quais nós devemos atirar a flecha é permitirmos uma religiosidade em vez de vida transformada. O Evangelho, queridos, não fala de virmos à igreja semanalmente, mas de nos relacionarmos com o Espírito Santo diariamente. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala assim: queridos, a vida com Deus, nem circuncisão, Gálatas 6,15, nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma. O que vale? Vale é ser uma nova criatura. Um dia Jesus discutindo com os fariseus, Jesus discutia bastante com essa rapaziada, né? E eles falaram assim: nós temos por pai Abraão. E Jesus falou assim: você é muito menino, você tem que crescer. Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. De que vale a tradição sem relacionamento com Deus? Vale nada. Efésios 4, na exortação à santidade, quem aceitou Jesus, o que roubava, não roube mais. O que falava mal, só fale coisas saudáveis. O que era trapaceiro, não trapaceia mais. O que era escravo do vício, está se libertando. O que era problemático, agora é um aluno de Jesus e quer ser melhor. Queridos, nós estamos longe lá na frente da ideia de chegarmos na igreja uma vez por semana para confessar os pecados e voltar embora para viver a vida. Nós não somos daqueles que no carnaval fazemos o que quisermos, o que queremos, e na quarta-feira de cinza nos penitenciamos. Não. Vida com Deus, é constante. É vida transformada. Se você tem sido assediado por viver uma vida de religiosidade, de bater o cartão, neste ou em qualquer outro culto, vença isso. Flecha na religiosidade, amém? É uma outra sugestão das Escrituras, essa é muito, muito legal, que é histórico também, mas nós amamos esse erro, como Jeoás. Seguia os passos do Jeroboão, não de Davi. Nós amamos estruturas
mais do que pessoas. Amamos estruturas mais do que pessoas, prédios mais do que pessoas. Para manter uma programação, uma ideia, um conceito, nós batemos no irmão do lado. Fazemos prevalecer a nossa vontade. Mas o Evangelho de Jesus valoriza pessoas acima do templo, valoriza pessoas acima de dia sagrado, valoriza pessoas acima de qualquer outra coisa. Deus quer levar para o céu gente, nada mais. Pense o seguinte, a igreja que eu mais admiro, ela foi igreja por 300 anos e não tinha endereço, nem para o correio. A igreja apostólica perseguia pessoas, ganhava pessoas. O texto bíblico que fala muito desta verdade que nós queremos viver é o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Terceira sugestão, e eu vou tentar acompanhar o que o Eliseu quis aqui, né? Sugerir 6 flechas, né? É que no nosso natural, no nosso humano, nós amamos multidão. Amamos multidão. Mas Jesus foi o sujeito do discipulado, do pequeno grupo. E se o grande mandamento nos ajuda aqui na flecha número 2, a grande comissão nos ajuda na flecha número 3. Discipulado, pequeno grupo, célula, comprometimento com pessoas, cuidado de vidas. Às vezes tinha aquela multidão seguindo Jesus e Jesus dava uma palavra mais dura, ficava uns gato pingado. E Jesus falou para aqueles, João 6, uma dúzia de gato pingado. Né? Não ficou meia dúzia, uma dúzia. Vocês querem ir embora também? E Pedro responde: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Perceba isso, Jesus gosta do grupo pequeno. Semana que vem tem o Descende, aqui na Arena da Baixada. Eu acho que tem 40 mil jovens inscritos, é uma multidão, né? Uma multidão linda. O líder desse movimento é o pastor Tel Hayashi, sobrinho da falecida Neuza Itioca. Tem sido uma referência para a nossa geração. E essa semana eu ouvi ele dizendo assim: os estádios não nos encantam. Essa geração, ela precisa de Bíblia. Essa geração precisa de Bíblia. E nós precisamos de Bíblia também. Profundidade. Amém, queridos? Não multidão. Discipulado. É claro que a multidão acontece, mas ela não pode nos encantar. Porque nós somos uma igreja de discipulado, está no DNA da igreja metodista aqui do Bacaxiri, cuidarmos uns dos outros. Essa paixão por multidão precisa ser flechada, combatida, e o cuidado das pessoas precisa ser valorizado. Quarto, acontece bastante na igreja também, né? Pessoas gostam dos seus cargos. E Jesus não tem cargo para nós, Jesus tem serviço. Em João 13:1, Jesus tira a capa, pega a toalha, lava os pés dos discípulos e fala assim: é assim que um líder é isso que um líder faz. Ele cuida das pessoas, ele serve as pessoas. É a revolução da toalha,
né? Mateus 9,35, quem quiser ser grande, seja como que serve. Essa é a quarta flechada. Não buscando posições na igreja, ou nos movimentos, ou likes nas redes sociais, mas buscando serviço. Ah, como tem serviço, queridos. Se você tiver disposição, nós temos um esfregão para você. Glória a Deus. Quinta sugestão. Nós temos uma rotina muito acelerada na vida. E a rotina acelerada quase não nos faz perceber as pessoas em necessidades. Então, a palavra é aqui, em vez de rotina acelerada e egoísta, compaixão. Compaixão do que anda devagar, compaixão do que sofre, compaixão daquele que não tem o mesmo entendimento que você tem, compaixão. Lindos milagres feitos por Jesus aconteceram depois que ele olhou a turminha e sentiu compaixão. Tem um texto que eu acho incrível na Bíblia, está em Ezequiel capítulo 16, versículo 49, não é muito explorado. Ezequiel 16, 49, que fala de Sodoma e Gomorra. Olha só, será que nós temos esse para projetar aqui? Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Elas e suas filhas foram orgulhosas. E o 50? Tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e necessitados. Eu não sei se você já tinha visto isso na Bíblia, mas toda vez que nós olhamos para Sodoma e Gomorra, nós pensamos em promiscuidade, povo pervertido, né? E temos razões históricas para entender isso, mas olha o que o profeta Ezequiel está dizendo que aquele povo não era solidário, tinha por onde, mas não ajudava. O profeta Isaías, lá no capítulo 58, acompanha essa ideia dizendo assim: você quer jejuar e agradar a Deus? Tá bom, pode ficar sem comer, mas ajude as pessoas. É um jejum que agrada muito a Deus. Acolha o órfão, ajude a viúva. Tem gente precisando da gente perto de nós. E nós precisamos parar de correr. Senão a gente não vai nem ver. Não vai nem ver que eles estão precisando da nossa ajuda. Você não deveria ter parado na terceira flecha. Deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes. Assim a tua vitória seria completa. Portanto, irmãos e irmãs, não desistamos. Identifiquemos o nosso inimigo e na força do Senhor avancemos contra ele, mas vamos colocar o foco nestas batalhas que minam as nossas forças e a nossa consagração. Talvez você, ao longo dessa conversa, identifique alguma batalha que você vive e que Deus está dizendo: eu preciso flechar esse inimigo que está tão perto de mim. E assim como eu destaquei que o grande equívoco de Jeoás foi não andar nos passos de Davi, eu concluo a nossa ministração falando daquilo que imagino ser o grande equívoco da igreja. O grande equívoco do crente. Queria pedir que nós tivéssemos na projeção, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Tem vários textos,
E tem livro, tem um livro bem bonitinho a respeito dessa ideia. Mas eu escolhi esse texto, 1 Pedro 2,21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Qual é esta flecha final derradeira nessa lista que o pastor construiu com a ajuda de muitos textos bíblicos? Seguir os passos de Jesus. Há pessoas que nós admiramos, há algumas pessoas que são verdadeiros heróis para nós, personagens incríveis que nos inspiraram na nossa vida com Deus, mas nós somos seguidores de Jesus. Falei que tem um livro, e o livro chama Em Seus Passos, o que faria Jesus, é clássico. Somos seguidores de Jesus. Por que a vitória está entregue nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã? Porque nós não andaremos nos passos do legado equivocado, errado, que pessoas deixaram, mesmo as mais bem intencionadas, como foi Jeroboão, que era bem intencionado, ele queria aliviar os seus súditos da tirania do Roboão, mas não é Jeroboão, é Jesus. Nós seguimos Jesus, nós andamos nos passos de Jesus, nós queremos amar como Jesus, vida de oração e Bíblia como Jesus, partilha e mesa como Jesus, discipulado nos termos de Jesus. Querido, tome a sua aljava e encha de flechas, e empunhe o seu arco, porque chegou um tempo de batalha. Amém, queridos? É a batalha da tua vitória, é a vitória da tua família, é a vitória da tua igreja, é a vitória, queridos, para a igreja dos nossos filhos, porque nós que estamos assim, meio experientezinhos, como eu, né, 50 acima, eu já tô bem com a minha igreja, uma fé calcificada, fortificada, mas o que está vindo para os nossos filhos e netos é até injusto com eles, e nós precisamos fortalecer o corpo de Cristo para que eles tenham onde segurar-se para crescerem e constituírem as suas famílias e ficarem firmes nesta fé libertadora. Sabe o que Deus tem para mim e para você? A vitória até o fim. Deus tem para mim e para você esta vitória completa. O nosso Deus não é um Deus de vitória parcial. A chateação do Eliseu é dizer assim: Jeoás, o que você está fazendo, meu amigo? Deus tem para você uma vitória completa. Não pare, não pare. Por isso o título da ministração nesta manhã é Uma Fé que não desiste. Que o Senhor te abençoe nisto, em nome de Jesus. Eu quero chamar o Daniel para vir à frente, a equipe, e eu quero fazer daquela oração cantada a nossa oração agora, né? Nós cantamos um louvor que diz assim: eu vou construir a minha vida. Amém, queridos? 2026 é um ano de construção, é um ano de vitória. Talvez alguém aqui em nosso meio ainda esteja fazendo aquele ajuste fino e identificando quem é o seu verdadeiro inimigo. Talvez seja a hora de deixar até no altar, caso você queira, inimizades, pendengas, conflitos de gente que está te provocando com o pano vermelho, e você vai dizer: não brigo mais com esse tipo de gente, porque tem carne, tem osso, tem sangue, está na Bíblia, né? Tem carne, tem sangue, não é meu inimigo. O meu inimigo não tem essas coisas. Ajustei o meu alvo, eu vou começar a flechar e a dizer: todos os erros
que ainda são parte da nossa cultura e do nosso meio, serão combatidos, porque eu quero a vitória completa do Senhor na minha vida. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs? Feche os teus olhos e comece a orar. Em nome de Jesus, ore por você, ore por sua casa. Mas a palavra do dia de hoje fala muito da igreja, porque quando o rei Jeoás estava recebendo aquela orientação profética, era para o povo, não era somente para si, não era somente para a sua casa. E o que Deus está falando conosco nesta manhã, não diz respeito somente a indivíduos. Deus está levantando um povo vitorioso, e esse povo vitorioso constrói a sua vida com os pés na rocha. Talvez a sua principal decisão nesta manhã seja dizer o seguinte: eu vou me aproximar mais, porque eu quero seguir Jesus, pisando nas suas pegadas. Queridos, eu sou do sítio, permita-me mais essa historinha, a gente já vai começar a cantar e orar. Eu sou do sítio, e toda vez que chovia, vida boa de sítio, né? Chovia, era feriado, não tinha como ir para a roça, né? E quanto mais infante eu era, mais braçal era o nosso trabalho, eu não trabalhava, né? Meu pai, né? E era muito comum, quando a chuva dava uma trégua, meu pai pegava uma foice e saía ao redor da casa para podar as árvores, para limpar aquele ambiente que era o ambiente da nossa residência. Muito comum, me lembra assim, é muito vivo na minha mente, né? Não era dia de trabalho lá, era dia de trabalho aqui. E meu pai ia cortando o matinho, e arrumando a coisa e outra, e na lama ia ficando as butinonas dele, né? As galochas de borracha, né? E eu e meu irmão, que eram 2 toquinhos assim, a gente ia atrás só brincando. E sabe o que a gente fazia? Assim, ó. O desafio nosso era pisar nas pegadas dele. Imagina, um passo desse tamanho e a nossa perninha curta, né? Não sei dizer que idade eu tinha, mas a memória é viva. Talvez 3, um pouco mais. Abre parênteses, cuida do que você faz na frente dos teus filhos com essa idade. Eles estão sendo formados. Amém? Que eles te vejam orando. Fecha parênteses. Que tal? Que tal juntos começarmos a saltitar nas pegadas de Jesus? Pastor, por onde eu começo? Vai lá no Evangelho e leia as letras vermelhas. Está tudo ali. Está tudo ali. Jesus cumpriu a lei e nos deixou o exemplo de como vive uma pessoa que é mais do que vencedor. Quando alguém esbraveja o apóstolo Paulo dizendo: eu sou mais do que vencedor em todas as coisas, ou tudo posso naquele que me fortalece, dá uma olhada para essa vida, avalia direitinho, prefira Jesus. Jeoás pereceu porque não andou nas pegadas do seu pai Davi, imitou os erros do Jeroboão. Nós faremos diferente. Feche os teus olhos, comece a orar. As pegadas de Jesus, nos passos de Jesus. Se você quer vir orar no altar, pode vir orar no altar, tá bom? Se você vier para o altar, alguém vai vir orar junto com você. Talvez você esteja passando um dia de aflição. Não passe sozinho. Tu és digno, Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Fala com teu povo agora, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor.
Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Não pare, não desista, não pare, não desista. Fonte da salvação, Continue flechando, só continue tu lutando. és Jesus. Há pecados na tua vida, na tua história, continue flechando, Digno da minha vida, tu continue és atirando. Jesus. Oh, Há eu sou erros, teu. há erros que precisam ser resolvidos. Eu sou teu. Deus conhece os teus erros. O que Ele pede é que você assuma um compromisso de batalhar contra estes erros. És inigualável. Eu vou construir a minha vida em Ti, Senhor. Os meus olhos, Senhor, Eu vou construir a minha vida em Ti. quem tu és e enche o meu coração. Do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Aleluia, És inigualável. aleluia. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado? É uma palavra para toda a igreja. Eu vou construir Declaremos, irmãos. minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nós recebemos a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por Tua graça dispensada a nós nesta manhã, Senhor, nos orientando a uma vida vitoriosa. Deus querido, fortalece o Teu povo na batalha espiritual contra o adversário das nossas almas. Fortalece o Teu povo também, Senhor, nestas batalhas tão próximas de nós, que dizem respeito às nossas escolhas e decisões, e que o Senhor conceda a cada irmão, a cada irmã, esta fé que não desiste, esta fé que vai até o fim, esta fé, Senhor, que enxerga a obra completa, vitoriosa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Seja assim a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, unidos
segurando as mãos uns dos outros, nós oramos por aqueles que estão em dificuldade, oramos por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que estão viajando, que estão de luto. Levanta o teu povo, fortalece o teu povo, Senhor, e faz das nossas vidas, Senhor, testemunhas fiéis do teu agir na nossa geração, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Que o Senhor seja louvado na sua vida, amém, querido? Que os frutos desta vida consagrada possam mostrar que Ele é vivo, é fiel, é Deus conosco em todo o tempo. Vamos receber a bênção apostólica. Estamos encerrando a nossa celebração nesta manhã. Que o amor de Deus, o nosso soberano Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo e com a tua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Forte abraço, queridos. Bom domingo a todos.